A emancipação de menores é uma medida que se torna cada vez mais comum, embora o Código Civil considere que os jovens entre 16 e 18 anos ainda não tenham capacidade total de assumir seus atos e precisam de assistência dos responsáveis. A possibilidade de obter a maioridade nessa fase existe. A maioridade pode sim ser obtida, mas com algumas restrições. Veja como e as possibilidades que ela traz. Imagine um adolescente de 16 anos abrindo conta em banco, assinando pela locação de um imóvel e se responsabilizando por outros negócios financeiros. Isso é possível desde que ele seja emancipado. A forma mais comum de emancipação é a voluntária. Quando os pais, percebendo que aquele ou aquela filha tem uma maturidade precoce ou então já demonstra responsabilidade suficiente para responder pelos atos da vida civil, eles vão a um cartório e, através de uma escritura pública, elas emancipam aquele filho ou aquela filha. Antes de completar 16 anos, a Kilza passou no vestibular do Instituto Agrotécnico de São João Evangelista, que ficava longe de onde ela residia com os pais. Foi aí que houve a necessidade da emancipação para que ela pudesse cumprir com os compromissos da vida escolar e se responsabilizar por ela mesma. A minha mãe me explicou, né? Ela deixou claro que eu não sairia da responsabilidade dela, mas para algumas coisas eu tinha que ter a maturidade para estar resolvendo. E ela foi abrir uma conta para mim bancária lá em São João Evangelista para estar movimentando, podendo mandar dinheiro para mim, para me ajudar. E para abrir essa conta eu tive que ser emancipada. Além da emancipação voluntária formalizada por uma escritura pública em um cartório de notas, existe a judicial. Quando aquela pessoa ela é órfã de pai e mãe, e digamos que haja uma empresa familiar que ela precisa administrar, que ela já esteja familiarizada, enfronhada nos negócios, em condições de gerir aquela empresa, e nesse caso é ouvido o tutor, e através de um processo judicial, o juiz, através de uma sentença declaratória, ele irá conceder esse direito para esse relativamente incapaz. Vamos continuar no assunto e conversar agora com o Otávio Arantes, advogado especialista em direito da família. Boa tarde. Boa tarde. A gente viu aí um tipo de emancipação, que é a voluntária mais comum. No caso dos pais não aceitarem essa emancipação, o que esse jovem pode fazer? Ele pode ingressar em juízo pedindo a emancipação. Logicamente, terá que ter um motivo plausível que será submetido ao crivo do Ministério Público e do Poder Judiciário. Por exemplo? Por exemplo, o menino quer viajar, quer entrar numa escola, quer fazer o supletivo e o pai não permite. Então, ele ajuiza uma ação, alega seus motivos, o Ministério Público vai analisar e o juiz pode dar. Inclusive, às vezes, para administrar a herança recebida também. Imóveis, ter uma conta bancária e praticar atos que a vida civil impede ao menor de 18 anos, sendo ele maior de 16, pode fazer esse pedido. Agora, em termos práticos, como é que funciona a emancipação? Porque tem algumas peculiaridades. Por exemplo, o menor emancipado ele não pode consumir bebida alcoólica, é isso? Ou não pode frequentar um cinema onde pede a classificação indicativa de tal idade superior? Tem. A questão é por causa do bom senso. Nós temos que analisar também o bom senso nesse caso. O menor emancipado, entre 16 e 18 anos, ele não adere à sua maioridade à questão penal. Então, a bebida, aqueles recintos proibidos em questões legais penais, criminais, ele tem que obedecer à legislação criminal ainda. Agora, a questão civil, sim, ele está totalmente livre para exercer seus direitos sem que tenha assistência dos pais. Agora, esse jovem que quer, então, fazer a emancipação, o que ele precisa fazer? Ele precisa, em primeiro lugar, ter mais de 16 anos, menos de 18, ter um motivo plausível, justificado, e levar a Defensoria Pública ou, através de um advogado, ao Judiciário. E aí, sim, será analisado caso a caso. Agora, a emancipação ela é irrevogável? A emancipação é irrevogável. Uma vez emancipado, não volta. Está apto a exercer todas as atividades da esfera civil. A gente falou da emancipação voluntária, que é a principal, que mais casos, tem a judicial e tem também a emancipação legal? Tem uma emancipação legal, é um fato jurídico,
quando a pessoa cola grau em um curso superior, quando casa, esses são os exemplos mais clássicos, porque aí passa a transpor, a aparentar que ele já não mais necessita dos pais, da assistência dos pais, que ele passou a ter uma vida social, uma vida civil independente. Agora, pela sua experiência nessa área, qual que é a avaliação do senhor em relação a pedir ou não a emancipação? Depende do motivo. A questão que está em voga hoje, muito comum, é o adolescente requerer para estudar no EJA, o supletivo, e ali só pode se estiver emancipado ou maior de 18 anos. Então, muitos daqueles que não estudaram, tiveram algum problema, precisam do supletivo, às vezes para ingressar numa universidade, que passaram no concurso, no vestibular, então eles precisam ingressar com a emancipação para poder, assim, fazer a matrícula e cursar a universidade. Tem a questão do supletivo e tem a questão também se alguém passar no concurso público também, né? No concurso público também. Ele tem que ser emancipado, porque menores de 18 não podem. Ok, muito obrigada mais uma vez pelas informações e pela presença, doutor Otávio. Eu agradeço. Obrigado. E à disposição.